Fala galera, tudo bem com você? Espero te encontrar bem nesse dia, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Seu amigo Josh Yosef, e você está comigo no Papo com o Yosef. Lembrando, você que ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva no canal, aperte os sininhos de todas as notificações, porque aí você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Curta os nossos vídeos, porque a sua curtida nos avalia diante ao YouTube. Comente os nossos vídeos, deixa aí a sua sugestão, compartilhe aí também os nossos vídeos para os seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais, e nós vamos juntinhos aprendendo com Cristo. Deixando aqui um lembrete, não deixe de acessar lá a web rádio aserviçodecristo.com.br, tem uma programação ali com o nosso pastor José Bispo, e eu creio que o Senhor vai falar ao vosso coração. Sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, querido, o termo trindade, ele não é uma expressão bíblica, ou seja, ele não está eternizado nos sagrados escritos. Porém, ele é uma forma de definição da doutrina presente nos livros da Bíblia, de que há um só Deus verdadeiro, mas que na unidade da sua divindade existem três pessoas coeternas e coiguais em substância, mas distintas em subsistência. Vamos falar aqui sobre a Trindade em algumas outras religiões. Outras religiões, assim como a egípcia, elas construíram também as suas doutrinas em cima dessa perspectiva tríade, né, de três pessoas, mas a egípcia em forma de família: Osíris, Ísis e Horus, pai, mãe e filho. Lá no hinduísmo, eles apresentam Brahma, Vishnu e Shiva, com as três fases da evolução do ser. E possivelmente lá na religião grega, eles também haviam essa construção, devido, se nós observarmos, né, a simbologia do tridente de Poseidon. Então, em muitos povos antigos, queridos, o número 3, ele se tornou uma expressão sagrada. Há uma tradução hebraica por Elohim, e esta tradução, ela se traduz por deuses. Então, veja só, e disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Elohim, o homem, à sua imagem, a imagem de Elohim os criou, homem e mulher os criou. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26 e A. Então, se a gente vê, queridos, esse desarranjo gramatical, ele também aparece em outros textos, assim como Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 1, 7 e Isaías 6 e 8. Então, quando eles traduzem Elohim, eles acabam traduzindo como deuses. Mas nós queremos sim na Trindade, mas um só Deus, trino e uno. Os meus amigos judeus ortodoxos vão me dar bastante pancada, eu sei, mas eu continuo crendo na Trindade como uma doutrina bíblica. Então eu vou apresentar para você agora a Trindade no Segundo Testamento. No batismo de Jesus, a Trindade está presente. Mateus 3, 16 e 17. Na grande comissão, a Trindade está presente. Mateus 28, 19 e 20. E na bênção apostólica, a Trindade também está presente. 2 Coríntios 13 e 14. Vamos lá. As três pessoas recebem os mesmos
atributos. Então vamos lá. Atributos. Eternidade, Deus Pai. Salmo 92. Deus Filho, Apocalipse 1 e 8. Depois do 17 ao 18 versículos. E no Deus Espírito, Hebreus 9 e 14. Onisciência. Vamos lá. Deus Pai, Jeremias 17 e 10. Deus Filho, Apocalipse 2 e 23. Deus Espírito, 1 Coríntios 2 e 11. Onipresença. Jeremias 23, 24, Deus Pai. Deus Filho, Mateus 28, 19 e 20, Deus Espírito, Salmo 139 e 7. E o poder infinito, onipotência, Deus Pai, 1 Pedro 1, 5, Deus Filho, 2 Coríntios 12 e 9, e Deus Espírito, Romanos 15 e 19. Vamos falar sobre a Trindade na revelação histórica da Bíblia. A Trindade se presente na revelação bíblica. Lá no Primeiro Testamento. Olha só, o Deus Pai estava em evidência e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo atuavam como coadjuvante na história da humanidade. Vamos lá. No Novo Testamento, aí já a partir de Atos 2, a partir do dia de Pentecoste, o Deus Espírito Santo, ele está em evidência. E o Deus Pai e o Deus Filho atuam como coadjuvantes na história da humanidade. Lembrando que, claro, quando Jesus está no seu ministério terreno, ou seja, entre o Primeiro Testamento e a escrita do Segundo Testamento, o Deus Filho está operando na terra, né? O Filho de Deus, ele se manifestou em carne, o Logos, ele foi revelado ao homem. E assim, nesses 33 anos e meio que o Filho de Deus passou sobre a terra, principalmente nos seus 3 anos e meio de ministério público, Deus Filho estava operando sobre a humanidade. Vamos lá. A Trindade, querido, em meio às nossas orações. Quando nós oramos de que forma? Nós oramos ao Pai, em nome do Filho e pelo Espírito Santo. Então, a Trindade está presente. A unidade da Trindade. Vamos lá. João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Então nós estamos vendo aqui a unidade da Trindade. A unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operando sobre a nossa geração. Então, queridos, o que nós precisamos entender, né, nesse ponto-chave, que a Trindade ela deve ser entendida como 3 seres divinos e distintos, mas com o mesmo poder e glória. Ou seja, apesar das 3 essências, a essência é uma só. Entendeu? Vamos lá. Conceito de Trindade. O credo niceno Constantino
Napolitano, estabelecendo-se uma vez por todas a doutrina santíssima da Trindade. Foi no ano de 381 depois de Cristo. Lembrando que na Bíblia, como eu te expliquei, não há a palavra Trindade. A Trindade ela deve ser entendida como os três seres divinos e distintos, mas com o mesmo poder e glória, ou seja, apesar de três, a essência ela é uma só. Cremos em um só Deus, eternamente, subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19 e Marcos 12:29. Nós não podemos tratar a Trindade como três deuses, pois a essência de ambos está sobre um mesmo alicerce, que esse alicerce é Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? É um só dividido em três. E eu sempre digo que há uma hierarquia no céu, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá, querido. A Trindade, ela não há contradição. Apesar da complexidade, podemos afirmar que essa doutrina não apresenta contrariedade, pois cremos em um Deus único, onde três pessoas distintas estão arraigadas à mesma essência e natureza. Então, como seria aqui a somatória? Bem simples, entendeu? Deus Criador, Deus Salvador, Deus Consolador, Pai, Filho e Espírito Santo, igual o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto de usar uma ilustração, e eu vou usar a ilustração aqui do ovo, né, para explicar a doutrina da Trindade. Vamos lá. A casca do ovo, nós vamos comparar a Deus Pai. Aí, a clara, nós vamos comparar a Deus Filho. E a gema, nós vamos comparar a Deus Espírito Santo. Então, essa ilustração, ela falha porque a casca, a clara e a gema são partes do ovo? Não, porque tudo em si é o ovo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. Cada um deles é Deus, entendeu? Nós temos a casca, a clara e a gema. Três coisas distintas em uma só. Vamos usar a ilustração aqui da água também para explicar a doutrina da Trindade. Pai seria o estado sólido, o Filho, o estado líquido, e o Espírito Santo, o estado gasoso. O estado líquido, vapor e gelo são formas de águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas de Deus. Cada um deles é Deus. Então essa ilustração, ela é melhor, mas ela não é totalmente exata, entendeu? Eu te dando algumas explicações. Um Deus infinito, ele não pode ser totalmente descrito por uma ilustração finita, né? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, é poderoso e ele é infinito. E as coisas que nós usamos aqui na nossa aula são coisas que são finitas, né? Que não tem fim, o nosso Deus. E essas coisas, ela tem fim. Vamos lá. Como eu te expliquei, né, sobre o batismo de Jesus, a Trindade operando, né? E para falar um pouquinho do Espírito Santo, né, que é o Paracletos, o Consolador, né, para ao lado de e Cletos, chamado. Mas essa é
uma aula acerca do Espírito Santo. Então, nós falamos um pouquinho sobre a Trindade. Então, você aí aprendeu a exemplificar, você aprendeu, então, a defender esta doutrina. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Te espero no próximo vídeo. Não esqueça aí de se inscrever, você que não é inscrito, comentar, curtir, né, compartilhar com seus amigos. Não esqueça da web rádio a serviço de cristo.com.br e vamos juntinhos aí falando das verdades bíblicas. Shalom Lekulam.